Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 12. João 9, 1 a 12. Esse texto começa a narrativa da cura de um homem que era cego de nascença. E o texto diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu. Então, como foram abertos os olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Vamos orar? Senhor, nós começamos hoje um tempo em que o desejo sincero do nosso coração como igreja é que o Senhor renove a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, a nossa percepção espiritual, que o Senhor, ó Deus, aqueça o nosso coração num tempo tão difícil, de tanta luta, de tanta dificuldade, que o Senhor nos permita olhar além, muito além, Senhor, e ver, ó Deus, as demandas do Teu reino como prioridades na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, ao celebrar esses 10 anos, que temos celebrado desde o primeiro domingo de outubro, hoje completando, Senhor, mais de um mês, nós queremos muito, Senhor, que, acima de tudo, a própria igreja do Senhor seja renovada, despertada na missão que o Senhor tem confiado a nós. Faz isso, ó Deus, para a Tua glória, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Ver é a mesma coisa que enxergar? Vou repetir a pergunta. Ver é a mesma coisa que enxergar? As palavras são consideradas, em um certo sentido, sinônimas. Mas num sentido subjetivo, diríamos até num sentido um pouco mais profundo da alma, nós precisamos reconhecer que há um gap, uma distância, um abismo, às vezes, entre ver e enxergar. E isso gera um tipo de cegueira, talvez o pior tipo de cegueira que nós possamos ter, que todos nós, infelizmente, podemos adquirir. Vou dar alguns exemplos aqui. Vemos os nossos filhos todo dia. Estamos com eles, cuidamos, levamos para a escola, trazemos. Se eles são bem pequenos, nós damos banho, cuidamos. Mas o fato de vermos os nossos filhos todo dia não significa que nós os estejamos enxergando. Porque muitas vezes há uma distância tão grande do nosso coração, dos nossos próprios filhos com quem nós convivemos todo dia, e uma distância tão grande da nossa percepção do que de fato eles precisam, do que de fato eles carecem, do que de fato eles necessitam, que a gente vê, mas não enxerga. Quantas vezes isso acontece dentro do casamento? Quantas vezes a maior crise dentro do casamento é porque a gente está se vendo todo dia, mas não consegue se enxergar mais. Ou seja, a outra pessoa está ali,
Você é capaz de vê-la, você dá bom dia, às vezes você almoça junto ou janta junto, de vez em quando faz até algum passeio. Mas a realidade do coração e da vida, às vezes se tornaram tão distantes, mas tão distantes, que aquela pessoa que um dia nós subimos no altar com ela, nós não a enxergamos mais, apesar de vê-la todo dia. Nós perdemos, às vezes, a capacidade até de saber quem é aquela pessoa. E isso é algo muito sério. Aqui na igreja, meus amados, é possível nós nos vermos tantas e tantas e tantas vezes. Mas é possível, mesmo aqui dentro, nós não estarmos enxergando o outro, nós não percebermos o outro, nós não nos movermos na direção do outro, daquilo que ele realmente está sentindo, vivendo e daquilo que ele precisa de nós como instrumento de Deus em sua vida. Então, num sentido profundo, ver pode ser algo muito distante de enxergar. Esse texto começa com uma afirmação. Diz que Jesus estava passando e viu aquele homem cego de nascença. O ver de Jesus era um ver perfeito, que unia tanto esse aspecto visual, como a capacidade de perceber o outro na sua realidade, na sua fragilidade, no seu sofrimento. Quando a gente olha para o contexto, a gente descobre o seguinte: Jesus tinha saído do templo, pela chamada Porta Formosa, e estava indo provavelmente numa via que passava pelo tanque de Siloé. Entre o templo e o tanque de Siloé há aproximadamente 800 metros lá em Jerusalém. Nessa distância, Jesus vê o cego de nascença. Agora a pergunta é: como era possível alguém passar ali e não ver aquele homem? Na verdade, todos o viam. Todos que passavam ali o viam diariamente. Ele estava incorporado à cena, porque como era uma via importante, de muito fluxo, que as pessoas passavam ali várias vezes no dia, acessando o templo ou descendo para a fonte, então ele estava ali, sempre estava ali, pedindo esmolas, mendigando. Ele era parte da cena. Ele é parte da cena, por exemplo, como os vários moradores de rua que você vê todo dia. Mas quando o texto diz que Jesus viu, o texto não está dizendo apenas que Jesus percebeu que havia ali naquela cena, naquela movimentação de pessoas, alguém cego. Como tantas vezes nós passamos pelos lugares e vemos as pessoas. O ver de Jesus significa que Jesus o percebeu. E Jesus vai ao encontro desse homem. Não apenas ao encontro físico. Jesus vai na direção dele, revelando uma capacidade de enxergá-lo como ninguém o enxergava, de percebê-lo como ninguém o percebia. Esse é o nosso grande desafio como cristãos e como igreja. Nós somos chamados para ver aquilo que ninguém está vendo, para perceber aqueles que ninguém está percebendo, para enxergar as pessoas que viraram apenas mais um elemento da paisagem urbana diária. Nós somos chamados para ter um olhar, uma capacidade de enxergar muito maior do que as pessoas que estão ao nosso redor. E nós só podemos fazer isso se nós aprendermos com Jesus. Nós só podemos, de fato, exercer o nosso papel nesse mundo se nós olharmos como Jesus percebia o outro e investia na vida do outro. Até porque, quem nós somos? O que é uma igreja, meus amados irmãos? Uma igreja legítima, uma comunidade legítima, que pode-se dizer, nós somos uma igreja verdadeiramente cristã. Nada mais é do que um grupo de discípulos de quem? De Jesus.
O nosso desafio aqui que nos une nesse lugar como comunidade é andarmos com Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. Ele pagou o preço pela nossa salvação. Ele nos enxergou. Ele nos viu. Nós não passamos despercebidos a Ele na multidão. Ele nos percebeu e nos alcançou e nos fez seus discípulos. Então não pense que esse desafio exclui você se você ama Cristo, se você é seguidor de Cristo. Todos nós somos chamados a ter uma capacidade de enxergar aquilo que às vezes as pessoas veem, mas desconsideram. Nós somos esse povo. E aqui a gente consegue perceber 3 coisas que Jesus deseja muito que a gente enxergue. E a primeira delas são as próprias pessoas. O texto diz que Jesus viu um cego de nascença. Ele percebeu aquele indivíduo, que o texto não nos narra qual o nome que ele tinha, não nos dá nenhuma descrição a mais da sua aparência, mas Jesus se conectou com ele como pessoa. E nós aprendemos com Jesus que enquanto estivermos nesse mundo, nós teremos oportunidade, às vezes, de ter uma casa, de comprar um carro, de ter uma titulação, de melhorar de vida e de tantas outras coisas. Mas a gente aprende que a gente precisa olhar para a gente, enxergar gente, investir em gente, porque a vida vai passar e ela passa muito, muito rápido. E você só tem como levar gente para a eternidade. Você não vai levar título, você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar dinheiro, você não vai levar sonhos ou frustrações. Tudo vai passar. Mas se você enxergar gente e investir em gente, vai ter gente no céu que será o seu troféu de alegria. Alcançados, salvos pela graça de Deus, redimidos, sendo você um instrumento do Senhor, porque um dia você falou: Senhor, eu quero abençoar vidas, eu quero abençoar gente, eu quero ser instrumento nessa terra na vida de outras pessoas. E a gente aprende isso com Jesus. E há uma coisa fantástica nesse texto. Porque muitos de nós têm caído num engodo de Satanás. Numa mentira de Satanás. Que é mais ou menos o seguinte: eu vou tentar resolver os meus problemas, porque minha vida não está fácil, as coisas não estão fáceis, olha a crise que está aí, olha a situação do país, olha não sei o quê. Aí a gente diz assim: não, eu preciso de um tempo para então pensar nas coisas do reino de Deus, em como eu vou investir em pessoas, como eu vou alcançar pessoas, como eu vou fazer diferença para Deus nesse mundo. Sabe o que é incrível quando a gente olha essa passagem? É você olhar o versículo anterior ao verso que diz que Jesus viu o cego. Veja só, capítulo anterior, capítulo 8, verso 58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer eu sou. Jesus disse aqui, ele estava no templo. Lembra que eu falei que ele encontrou com um cego entre o templo e o tanque de Siloé, que ficava mais embaixo, uns 800 metros embaixo? Então ele estava no templo. E aqui ele diz assim, não é? Os fariseus estão dizendo: nós somos filhos de Abraão. Jesus, de maneira muito educada e serena, diz: não, vocês são filhos do diabo. E mais, ele não diz só para os fariseus que eles são filhos do diabo. Jesus diz assim: antes de Abraão nascer, eu sou. Em grego é a expressão ego eimi. O eu sou não é uma palavra qualquer. Quando ele diz, antes de Abraão nascer, eu sou,
Os fariseus, que eram estudiosos da lei, lembravam que no Velho Testamento, quando Deus apareceu para Moisés, e Moisés falou assim: mas em nome de quem eu vou ao faraó? Deus diz assim: você vai no nome do eu sou. Você vai no nome do eu sou. Agora Jesus diz assim: antes de Abraão, eu sou. Depois de dizer para os fariseus que eles não eram filhos de Abraão, eram filhos do diabo. O que acontece? Os fariseus são tomados de ódio. E eles tomam pedras para apedrejar Jesus. No coração deles estão sentindo assim: blasfemo, blasfemo, ele está dizendo que é Deus, blasfemo. E eles pegam em pedras para apedrejá-lo publicamente. Agora, olha o controle de Jesus sobre a sua própria emoção. Se tivesse uma turba de pessoas querendo apedrejar você, e você saísse pela porta daquele lugar, e desse de cara com uma rua, você ia ver alguém naquele momento? Perceber alguém naquele momento? Se preocupar com alguém naquele momento? Amar alguém naquele momento? Pois Jesus sai de um quase apedrejamento, e em alguns metros ele percebe, vê, enxerga e ama aquele cego. Se nós entendemos isso, se nós olhamos para um apóstolo Paulo, que é apedrejado em Icônio e Listra, dá uma melhorada, cuida dos ferimentos, e ao invés de falar só, eu vou fugir desse lugar, esse povo aqui é violento, eles vão me matar, ele volta e prega. Se nós olharmos, inclusive, para ele e Silas, depois de serem açoitados, com as costas esfoladas, presos dentro de uma cadeia, eles cantarem, adorarem. E quando eles estão vendo o carcereiro querendo se matar, eles dizem: pare, crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Se nós olharmos para um apóstolo João, velho, 95 anos de idade, exilado numa ilha que era só rocha, como um bandido, e escrevendo o livro de Apocalipse, consolando as igrejas. Se nós olharmos para essas coisas e compararmos com os problemas que nós temos, com as lutas que nós temos, com os desgastes que nós temos, a pergunta que eu te faço é o seguinte: justifica a nossa incapacidade de enxergar os outros, de amar os outros? Justifica o nosso olhar para nós mesmos, para os nossos próprios problemas, dizendo: Senhor, desculpe, minha vida está muito complicada, as coisas estão difíceis, eu não posso pensar nos outros agora. Eu não posso olhar para os outros agora. Eu não posso servir os outros agora. Eu não posso ser instrumento do Senhor agora. Ora, meus amados irmãos, eu creio que esse tipo de sentimento e tentação todos nós temos um momento ou outro. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu paro para pensar nessas coisas, eu me envergonho de deixar muitas vezes o meu coração sentir dessa maneira. Porque o meu Senhor estava para ser apedrejado, alguns metros depois ele estava amando e curando um homem, enxergando a dor daquele homem e o abençoando. Na minha adolescência, eu participei de uma igreja que foi uma grande bênção na minha vida. Uma grande bênção. Mas havia uma coisa que me entristecia todos os anos. Uma vez que Deus me deu o privilégio de exercer liderança, desde muito cedo eu participava, então, anualmente das reuniões de liderança da igreja. E ano após ano, eu ouvi o mesmo discurso daquela liderança.
Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos tratar o nosso povo para que a gente possa servir os de fora. Há pouco tempo, o pastor daquela igreja esteve numa clínica Life on Life aqui. E o coração dele estava pujante no sentido de levar para a igreja uma visão missional, de levar a igreja a ser mais engajada, mais envolvida. Em menos de 3 meses, tudo aquilo morreu. Sabe por quê? Porque quando ele sentou com o conselho e com a liderança disse assim para ele, tantos e tantos anos depois: pastor, nós precisamos cuidar do rebanho. Nós precisamos tratar das pessoas aqui. Depois que o senhor conseguir fazer isso, que o senhor cuidar dos de casa, aí a gente busca um negócio assim, para a gente expandir a visão e o trabalho da igreja. Ah, meus amados irmãos, igrejas assim nunca crescerão na graça do Senhor Jesus. Igrejas assim nunca experimentarão os grandiosos milagres da graça de Deus através da vida do seu povo. Igrejas assim nunca poderão testemunhar coisas extraordinárias que Deus está fazendo, e Deus levantará outros e usará outros, porque nenhum dos desígnios de Deus serão frustrados, todos eles se cumprirão, mas para mim e para você é uma grande perda nos colocarmos à margem disso, quando Deus nos levantou para sermos bênção nesse mundo. E para isso a gente tem que enxergar gente. É possível que você tenha visto vizinhos, você tem visto colegas de trabalho, você tem visto colegas na faculdade, você tem visto as pessoas da sua família. A pergunta nessa noite não é se você tem visto, é se você tem enxergado. Enxergado. Mas quando nós continuamos no texto, Jesus nos ensina que nós devemos enxergar as pessoas, mas nos ensina mais do que isso. Nos ensina a enxergar a obra de Deus nas pessoas. Veja a reação dos discípulos. Jesus percebe aquele homem. Pelo texto a gente entende que Jesus se aproxima daquele homem. E aí os discípulos especulam: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Se alguém pensa em maldição hereditária, tinha algum discípulo que pensava nisso lá naquele tempo também. Tinha algum discípulo que achava assim, né? A maldição do pai pegou no filho, por isso que ele é cego. Mas Jesus responde algo extraordinário, irmãos. A resposta de Jesus é: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que Jesus está dizendo é: vocês percebem toda a dor dele, todo o seu sofrimento, toda a sua penúria, toda a sua humilhação em ter que viver desse jeito? Pois vocês verão que há um propósito para a vida dele. Há uma obra da parte do Pai sobre a vida dele. Há algo extraordinário que irá acontecer na vida dele. Então, o que nós somos ensinados? A enxergar a obra de Deus na vida das pessoas, não apenas as pessoas, mas o que Deus pode fazer numa vida. O que Deus pode fazer na história de alguém. O que Deus pode transformar na realidade de uma pessoa. Pastor, isso é uma realidade para todos? Evidentemente que não. Todos experimentarão a obra de Deus na sua vida? Evidentemente que não. Mas a Escritura diz, e prometeu a Abraão:
como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E Abraão é o pai de todos aqueles que creem. A descendência de Abraão são todos aqueles que creem. Ela é numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia do mar. E há tanta estrela, mas tanta estrela, mas tanta estrela. Existem 500 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões e milhões de estrelas. E aí a palavra de Deus diz que será por mais de 1000 descendências que Deus haverá de salvar pessoas, cumprindo a sua aliança. Isso está lá nos Salmos. Eu entendo que Deus não está dizendo que tenha que existir 1000 gerações ou descendências, necessariamente. Mas o que eu entendo é, enquanto tiver geração nascendo nesse mundo, tem gente que Deus irá alcançar e salvar. Tem gente que Deus irá transformar a história e a vida. E Ele quer que nós sejamos capazes de enxergar essa obra maravilhosa, não apenas em nós, mas aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. Eu estava pensando em tantas histórias nesses 10 anos. Tantas vidas transformadas que já entraram por essa porta. Pessoas espalhadas hoje em vários países, em vários estados da federação. Histórias tão ricas e tão lindas do poder de Deus, daquilo que Deus fez e continua fazendo. Algumas, evidentemente, ainda se tornam mais claras na mente da gente pela forma com que elas acontecem, ou a proximidade que a gente tem do modo com que elas aconteceram. Eu estava me lembrando que justamente há alguns anos atrás nós estávamos chegando no último domingo de outubro para comemorar um dos aniversários da igreja. E naquela ocasião, eu estava com um pepino aqui, que vocês não têm ideia. Porque nós estávamos investindo na vida de alguém que bateu nessa porta, tinha batido aqui um tempo atrás, pedindo um par de sapatos. E nós começamos a caminhar com esse cara. E ele começou a dar resposta. Começou a crescer, começou a caminhar, começou a ter sede de Deus, da palavra de Deus. Mas aí ele escolhe logo, 2 dias antes do aniversário da igreja, para ter uma crise existencial. E detalhe, ele tinha desmanchado todo o palco aqui para reconstruir. Faltando 2 dias... o camarada some e me deixa aqui com tudo desmontado. Saiu de a pé, chegou lá na BR, foi até Aparecida de Goiânia. Lá em Aparecida de Goiânia, ele chegou num cara e falou assim: ô fulano, me arruma um dinheiro aí para uma passagem. Mas para onde você quer ir? Não, não sei não, eu quero chegar em algum lugar. Eu quero sumir, quero desaparecer. Não, peraí, me conta a sua história. Não, eu fui numa igreja, Igreja Luz, eles me acolheram, cuidaram de mim, mas eu dei uma louca, eu entrei em crise, e agora eu quero ir embora. Aquele homem era crente. E ele disse para aquela pessoa que estava aqui com a gente: eu vou te dar um passe de ônibus para você voltar lá na Igreja Luz. Você vai voltar, vai pedir perdão e vai pedir para eles: não desiste de mim não. Ele acatou. Pegou o ônibus, o rosto vermelho de vergonha, falou para mim: pastor, vocês me perdoam? Vocês podem recomeçar comigo? Como que uma igreja pode dizer assim, não? Nós falamos: vamos lá, meu irmão, vamos caminhar. Na época eu percebi que alguém precisava colar nesse cara.
Cheguei num diácono da igreja e falei: só você vai andar com ele, você pode fazer isso? E o diácono fez. Segundo domingo desse mês de aniversário que a gente teve em outubro e está tendo ainda. Segundo domingo de aniversário. Ele estava aqui com a mulher dele, com o bebê dele. Virou empresário e concorrente do diácono, que é o Sérgio. Mora em Anápolis. E nós estávamos ali no Espaço Luz conversando, ele falando assim: pastor, é o seguinte, eu estou liderando um ministério de casais lá na igreja, e eu queria ver se o senhor pode ir lá, que eu criei uma agenda, um projeto, papapá. E eu olhando para ele, falando assim: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus quer que a gente veja, que a gente enxergue a obra dele na vida das pessoas. Porque isso é maravilhoso. Mas por último, irmãos, Deus quer que a gente enxergue as pessoas, a obra dele nas pessoas, mas ele também quer que a gente enxergue a obra dele através das pessoas. Veja o que o texto diz. Jesus continua a sua resposta. E aí no verso 4 ele fala: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Detalhe. Ele fala no plural, precisamos. O que ele está fazendo aqui? Incluindo os seus discípulos. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui é algo que deveria mexer muito com a gente. Nós temos um tempo para servir. Nós temos um tempo para servir. Esse tempo está correndo. Nós não serviremos nesse mundo, alcançando pessoas por toda a eternidade. Porque nós iremos passar, a nossa geração irá passar, ou a nossa geração irá morrer, todos nós morreremos. E o nosso tempo aqui acabou, ou Jesus virá antes da gente morrer, mas esse tempo vai acabar. Enquanto é dia, podemos fazer a obra daquele que nos chamou. A noite vem, quando ninguém mais vai trabalhar. Isso deveria mexer conosco ao ponto de nós não adiarmos mais o projeto de servirmos a Deus, abençoando vidas, transformando vidas, alcançando pessoas. Isso deveria nos encorajar a viver menos para nós mesmos. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A fé cristã é a única resposta para esse mundo. Só tem uma mensagem para esse mundo, uma mensagem transformadora, conciliadora e redentora. É Cristo Jesus. Ninguém mais pode transformar. A gente pode dar uma melhoradinha nas pessoas, moralmente falando, mas salvação só existe em Cristo. E nós temos um tempo para servir. E o tempo está passando. Aí Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que ele está querendo dizer? Ele fala no plural: precisamos fazer a obra daquele que me enviou. E depois ele fala no singular: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que ele está dizendo é que a luz do mundo agora, que brilha a luz dele, que reflete a luz dele, que manifesta a luz dele, somos nós. Somos nós. Mateus 5, verso 16 diz assim: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, e vejam as obras do vosso Pai Celeste, e glorifiquem o vosso Pai Celeste. Nós somos instrumentos para que esse mundo veja a luz de Cristo, eu e você. E nós precisamos enxergar
a bênção de que Deus levanta gente igual eu, gente igual você, gente imperfeita, gente que tem problema, gente que tem luta, gente que tem dificuldade, mas que diz assim: Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. E enxergar a bênção de ser canal nas mãos de Deus, e o privilégio de ser um canal nas mãos de Deus, para que pessoas vejam a Jesus Cristo. Eu queria que nós lêssemos um texto, para a gente entender como a igreja pode fazer isso, e encerrarmos a palavra dessa noite. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo nos desafia a percebermos como isso acontece hoje na vida da igreja. Ele diz no verso 9 que o Senhor subiu, e aí Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas onde Jesus está? Reinando à destra do Pai. Ele voltou para o Pai, e através da obra do Espírito Santo, Ele age por meio da sua igreja. Por isso, aqui o texto diz que Ele subiu e derramou dons, derramou capacitações à igreja. E aí o verso 11 diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então Deus concedeu líderes à igreja. Deus levanta algumas pessoas que são pastores, mestres, evangelistas, que têm um papel de liderar a igreja dele, de servir a comunidade. Mas para quê? Para quê? Veja como o texto continua, verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preste atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus levanta alguns para preparar outros, capacitar outros, para que os outros desempenhem o quê? O ministério que Deus deu a eles. Quem são esses outros que Deus concedeu o ministério? Ah, pastor, eu acho que são os presbíteros. Não, eles estão entre aqueles que Deus concedeu como líderes. Quem são esses outros? Cada um dos irmãos que estão aqui. Então deixa eu ser muito honesto com você, e às vezes é difícil a gente entender isso. Mas o modelo de Deus para a igreja, para que a gente enxergue pessoas, alcance pessoas, veja a obra de Deus na vida de pessoas, e veja a obra de Deus através da vida de pessoas, não é um pastor que visita todo mundo, que dá atenção para todo mundo, que vai na casa de todo mundo, que prega para todo mundo, que aconselha todo mundo. Deus não me cobrará visitar todos vocês. Deus não me cobrará estar na casa de todos vocês. Eu gosto de estar e quero estar. Mas o que Deus vai me cobrar é se, como pastor, eu estou pensando em como capacitar vocês. Porque quem tem ministério não é só o pastor. O ministério do pastor é capacitar. O ministério seu é pegar a capacidade que você está recebendo, pegar a potencialidade dos dons que você tem, juntar com os lugares que Deus tem te colocado, as empresas, as universidades, as escolas, porque eu não estou lá e não tenho como estar, os condomínios onde vocês moram, os vizinhos que vocês têm. Meu papel é pensar como eu ajudo esse povo a viver o chamado, o ministério que eles têm. Que eles têm. De mim Deus cobrará. Capacite esse povo.
Capacite esse povo. Capacite esse povo. De você Deus cobrará onde você está, com quem você convive e como você tem sido usado nas mãos dele para alcançar gente. Eu tenho esse papel como ovelha também. Porque eu sou ovelha como vocês são ovelha. Mas no meu ministério como pastor, a Bíblia diz que o que deve estar na minha mente o tempo inteiro é como eu capacito esse povo. Como eu capacito esse povo. Como eu ajudo esse povo a ser sal da terra e luz do mundo. Como eu auxilio essa gente a cumprir o ministério que Deus tem para eles. Esse é o meu papel. E a gente vai viver isso, verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, enquanto você enxerga os outros, enquanto você é usado por Deus na vida dos outros, você vai crescendo na maturidade da sua fé. E Deus vai te usando menos porque você é mais maduro? Não, Deus vai te usando mais e mais e mais, até que você chegue na plenitude de Cristo. Quem aqui acha que está distante de ter a plenitude do caráter de Cristo ainda? Levanta a mão. Será que sou só eu que vejo que estou bem distante? Agora eu vou levantar a minha mão com confiança. Eu estou muito distante. Muito distante. Mas eu vou chegar lá. Não é por causa de mim, não. É porque Ele me prometeu. O que Ele está dizendo, continue crescendo, continue servindo, continue sendo uma bênção, porque você vai alcançar essa plenitude e você estará eternamente na plenitude do caráter do meu Filho na minha presença. Enquanto lá, continue crescendo, continue servindo, continue buscando a verdade, continue amando. Não apenas veja, enxergue. Enxergue. Se a minha função é capacitar, queria dar hoje uma ferramenta para vocês. Simples. Muito simples. Mas que pode te ajudar a enxergar pessoas. Pode te ajudar a ver a obra de Deus na vida de pessoas. Pode fazer com que a obra de Deus aconteça através de pessoas, inclusive você. Essa ferramenta é um cartão. Cartão com uma dica muito preciosa. Um cartão para você anotar diante de Deus 2, 3 nomes de pessoas que você vê, mas que talvez você não tenha enxergado. Pessoas que você convive com elas, mas que talvez você não tenha percebido a dor e o sofrimento da vida delas. Pessoas que provavelmente Deus quer te usar na vida, para que a obra dele se manifeste. Será uma grande alegria para o seu coração, se com muita sinceridade diante de Deus você exercitar isso. E daqui a um tempo, você olhar e ver, essa pessoa pela qual eu orei, em quem eu investi, que eu amei, Deus fez uma grande obra na vida dela. Você não tem desejo de ser instrumento de Deus assim, não? Então nós vamos adorar a Deus com um cântico. Enquanto nós estivermos cantando, todos nós vamos receber esse cartão. E eu queria que, em nome de Jesus, a partir de amanhã você não apenas visse as pessoas, mas você enxergasse as pessoas. Que a partir de amanhã Deus comece a te dar alguns que você vai orar e investir na vida dessas pessoas. Não para que elas sejam presbiterianas, não necessariamente, eu não sei o que Deus vai fazer, se um dia elas estarão aqui, mas para que elas conheçam Jesus. Amém?